que ofertaram nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma especial. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler Mateus, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti por Tua graça, bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, abra a porta da Tua palavra e traga, Senhor, a luz, o entendimento de cada um nesta noite, por Tua graça e misericórdia. Abençoa, meu Senhor, a vida de cada um, cada ouvinte da Tua palavra nesta noite, e realiza os Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te glorifico. Bendito seja o Senhor que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz por Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, que o Espírito de Deus possa trabalhar em cada coração nesta noite. Nós lemos um texto bíblico que fala de João o Batista, que as pessoas falam de João Batista. Na verdade é João o Batista, o batizador, né? Batista é batizador. João o batizador. E a Bíblia diz que ia até João as pessoas de Jerusalém, da Judeia e de todas as províncias adjacentes ao Rio Jordão, para serem batizadas por João Batista nas águas do Jordão. As Sagradas Escrituras registram que João Batista, ele batizou também o próprio Cristo nas águas do Jordão. Amém? Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ou João o batizador. Mas Jesus não era um recém-nascido, como algumas pessoas pensam. Jesus já tinha 30 anos de idade. Amém? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi batizado nas águas do Jordão por João Batista, Jesus tinha 30 anos de idade. Glória a Deus. Amém? Está comigo? Diga amém. E João Batista estava ali batizando todas aquelas pessoas que vinham até ele
E diz o texto que vinha gente de todas as províncias do Jordão, Jerusalém e Judeia e todas as províncias do Jordão, as pessoas vinham ao João Batista para serem batizados. O que estava acontecendo ali? Um cumprimento profético. Diga comigo, um cumprimento profético. Cumprimento profético. Glória a Deus. Estava acontecendo um cumprimento profético através da vida do profeta João Batista. O texto aponta esse cumprimento profético. E nós vamos entender a dimensão desse cumprimento profético, né? Esse cumprimento profético aqui que permeou por milênios. Por milênios. Quando nós analisamos de Moisés até Jesus, tem cerca de 4.000 anos, né? 2.000 anos, melhor dizendo, cerca de 2.000 anos de Moisés até Jesus, né? Então, nós analisamos que esse cumprimento profético, ele permeou por milênios, amém? Mas se cumpriu, amém? Porque quando Deus promete algo, Ele cumpre. Entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus promete, certamente que o Senhor irá cumprir. O texto aponta um cumprimento profético. O que é um cumprimento? É o efeito de cumprir, é a execução completa de algo, é a ação de realizar algo determinado. Cumprimento é isso. Então, na vida do profeta João Batista, no ministério de João Batista, estava se cumprindo algo profético, algo que havia sido proferido. Profético é o ato de prever o futuro. Então, veja bem, antes mesmo de João Batista, os profetas já haviam profetizado a vinda dele. Os profetas já haviam anunciado acerca dele. Então, quando João Batista surge, era tão somente o cumprimento profético. O cumprimento profético foi o que foi anunciado há milênios, e o envolvimento de muitas pessoas, de muitas coisas e também de muito tempo. Então, dentro desse cumprimento profético, muitas pessoas foram envolvidas, muitas coisas foram envolvidas e muito tempo também foi envolvido. Amém? Nós lemos o texto já o cumprimento, mas, queridos, muitas pessoas foram envolvidas até aqui. Muitas coisas foram envolvidas até aqui. E muito tempo se passou até aqui, até o dia desse cumprimento. Mas quem é que está em todo o controle? Quem esteve no controle de tudo isso? Deus. Amém? Deus sempre estará no controle. Deus nunca perderá o controle de absolutamente nada. Então, Deus sempre estará no controle. Deus esteve no controle. Ele ordenou pessoas. Ele usou pessoas. Ele impulsionou pessoas. Ele direcionou muitas pessoas para o cumprimento proféticos. Os cumprimentos proféticos em todo o contexto do tecido sagrado. Deus esteve o tempo todo coordenando tudo isso, porque o tempo é dele, amém? O tempo pertence a Deus, né? O tempo, todas as coisas pertencem a Deus. Então, veja bem, num cumprimento profético, muitas coisas, muitas pessoas, muito tempo, em cada acontecimento, cada coisa a seu tempo, porque Deus não se atrasa e Deus também não adianta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus tem um tempo, um prazo, e muitas vezes nós, ou por que não dizer,
na maioria das vezes, nós não entendemos o tempo de Deus e ficamos agoniados ao ver o tempo passar e não chegar o dia que nós estamos tão ansiosos para viver. Não é assim? Nós ficamos vendo o tempo passar, as coisas, os dias passando, e a gente fica agoniado porque nós estamos interessados em algo. Mas olha aqui para mim, Deus está no controle, Deus esteve no controle, Deus estará no controle. Então, se você tem uma amizade com Deus, uma aproximação com Deus, certamente que o Senhor te dará uma sensibilidade para entender o tempo de espera. Ou você acha que José não tinha esse entendimento enquanto ele aguardava a promessa de Deus se cumprir? Ou você acha que o próprio Cristo não tinha esse entendimento enquanto ele aguardava a promessa cumprir? Você acha que Moisés não tinha esse entendimento enquanto ele aguardava as promessas de Deus se cumprir? A grande questão é, enquanto Moisés aguardava a promessa de Deus se cumprir, Moisés se aproximava de Deus todos os dias. Enquanto José aguardava as promessas de Deus se cumprir, José se aproximava de Deus todo dia, todos os dias. Enquanto Davi aguardou as promessas de Deus se cumprir na vida dele, Davi buscava se aproximar de Deus a cada dia. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos essa percepção de que Deus está conosco. Nós temos essa percepção de que Deus irá cumprir o que Ele disse profeticamente acerca de nós. Então, quando você se afasta de Deus, quanto mais afastado fica, menos é essa percepção, ou pode chegar a apagar totalmente essa percepção. E aí o homem ou a mulher fica sem rumo, fica andando no escuro, né? Fica andando no escuro. E quando eu me lembro do rei Davi escrevendo, dizendo assim no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Davi está dizendo, olha, com a tua palavra eu encontro direção, eu encontro luz. Mesmo que eu não consiga ver o Senhor face a face, a tua palavra me é luz, me é direcionamento, a tua palavra me esclarece o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Então, dentro do contexto dessa palavra, nós entendemos, pelo contexto teológico, que um homem sem um direcionamento da palavra, sem um direcionamento de Deus, ele anda no escuro. Ele anda no escuro. Ele anda palpando no escuro, ele anda apostando para ver o que está além de mais um passo. Porque nós não sabemos, né, um palmo além do nosso nariz. Sim ou não? Nós dependemos de Deus dentro desse contexto e dentro dessa dimensão. Glória a Deus. Então, quando o homem se aproxima de Deus, ainda que o tempo de Deus esteja, entre aspas, demorando, você tem a percepção, você tem a sensibilidade de aguardar em Deus, de esperar em Deus, porque maior é a vitória do que a provação. Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo? Diga amém. Então, aqui está a grande diferença. Aí você observa José lá no calabouço, né? Lá na prisão do Egito, José estava lá, aguardando no Senhor. Como saber que José estava aguardando no Senhor? Lembra, quando chega a oportunidade, José expressa-se acerca de Deus, fala de Deus, ele espera em Deus. Aleluia. Então, é diferente você caminhar com Deus e andar no escuro. Caminhar com Deus, você pode até viver um período de tribulações. É fato. Deus pode querer provar a minha fé, provar o contexto, a veracidade da minha fé, porque Deus pode fazer isso. Quantos creem assim? Deus pode usar de alguma maneira para poder provar a nossa fé. Nós somos provados.
E às vezes nós somos provados pelo próprio Deus, nós somos tentados pelo diabo, mas somos provados por Deus, amém? Porque Deus não tenta a ninguém, a palavra de Deus diz isso. Deus a ninguém tenta, mas o diabo tenta. Então nós somos tentados pelo diabo e somos também provados por Deus, amém? Então Deus pode provar a minha fé, e Ele tem várias maneiras. Dentro da sua multiforme sabedoria, Ele tem várias maneiras de provar a minha fé, a nossa fé, a sua fé. Deus tem, e Ele é soberano no entendimento disso. Ele sabe como colocar cada um de nós de joelho na sua presença. Amém? Deus conhece essa particularidade. Glória a Deus. Certo é que se nós nos mantivermos firmes diante de Deus, seja na prova, ou na bonança, na alegria, ou na tristeza, certamente que você sempre irá enxergar uma luz no fim do túnel. Aleluia. Você nunca, jamais andará na escuridão, porque o Senhor, Ele se manifestará. Aleluia, dia após dia, na sua multiforme sabedoria, Deus vai encontrar uma maneira, uma forma de poder falar com você. Às vezes Deus fala em algumas situações que você nem imaginava que Deus iria falar. Lembra do profeta Jonas? A Bíblia diz que Deus deu uma missão para Jonas. Vai lá e fala para Nínive, e Jonas não quis ir, ficou com medo de ir. Desviou do caminho, foi para o outro lado, né? A história é longa, mas eu vou resumir. Jonas vai para o outro lado, pega um barco, sai no barco, dá ruim, é jogado é jogado no mar, o peixe e a baleia engole ele, e ele sobrevive novamente. Enfim, a Bíblia diz que Jonas, em um período, o profeta Jonas, em um período na vida dele, ele deita, reclamando de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez nascer uma aboboreira. E aquela aboboreira nasceu e fez uma leve sombra ali na cabeça de Jonas. E deu um conforto para ele, aquela planta, deu um conforto para ele que estava quente. E ele se sentiu confortado ali, e de repente aquela aboboreira do nada murchou, secou, e Jonas ficou indignado. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Às vezes você quer esperar Deus usar um profeta e falar com você. E não é toda vez que Deus fala através de um profeta. Você está me ouvindo? Amém? Então Deus usa determinadas circunstâncias para falar conosco. Agora isso tudo, o meu entendimento acerca disso vai brilhar se eu estiver buscando a presença de Deus. Agora imagine Jonas, um homem desviado, atrapalhado, o que ele ia entender? Nada. Mas a Bíblia diz que naquele episódio, quando a aboboreira secou, murchou, secou ali, Jonas ficou indignado, Deus falou com ele. Você acha que Deus falaria com Jonas se Jonas não tivesse comunhão com ele? Você está me entendendo? Diga amém. Você acha que Deus iria falar com Jonas ali, se Jonas nem desse ouvido para Deus? Certamente que aquela aboboreira ia nascer, ia crescer, ia murchar, ia secar, e Jonas ia levantar dali, e eu e você nunca saberia dessa história. Porque tem muitos Jonas por aí, que acontece milagre do lado dele ou dela, e ninguém sabe, e ninguém viu. Porque Deus se revela a cada um da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele tem a sua forma ímpar de se revelar a cada um de nós. A grande questão aqui é, você tem sensibilidade para ser provado por Deus, para Deus falar contigo, e na maneira que Ele quer falar com você, e você entender a voz de Deus? Porque Jonas entendeu que ali foi Deus falando com ele. Deus estava dizendo para ele assim: Jonas, a vida está na minha mão.
Eu tenho poder sobre a vida. Se tratando de Nínive, Deus está dizendo assim: porventura, tu pagou quanto por cada alma de Nínive? Para tu estar tão indignado assim. Agora, o meu amor é diferente, a minha causa é diferente. Os meus olhos veem diferente, vê o que tu não vê. Deus estava dando uma lição de moral em Jonas, sem usar nenhum profeta para falar com Jonas. Era o próprio Deus falando com o profeta Jonas. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, o tempo profético, o cumprimento profético, tem um tempo. Tem uma forma de Deus para tudo acontecer. Você entende o que eu digo? Então, o cumprimento profético tem a maneira de Deus. Cada coisa no seu tempo, sem atraso ou sem adiantamento, para que tudo se encaixe conforme a vontade de Deus naqueles que entendem o propósito. Veja, eu vou repetir de novo. Sem atraso, sem adiantamento, o cumprimento profético na vida daqueles que entendem o propósito de Deus. E aqueles que não entendem? Eu volto a dizer, anda no escuro. Não sabe de onde vai, nem para onde vem, nem para onde vai. A Bíblia diz, é como o homem sem Deus, ele é como uma folha seca que o vento leva. Você já parou para imaginar isso? É tão incrível isso. A Bíblia diz assim, olha, o homem sem Deus é como uma folha seca que o vento leva. Meu Deus, se imaginou aí como você era, mas você não é mais uma folha seca. Porque o Senhor te resgatou com seu sangue precioso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor que vive para sempre. Você não é mais uma folha seca que o vento sopra para tudo quanto é lado, não. Você tem um dono, você tem um Senhor. Aleluia. A mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida e o Senhor está guardando a sua vida e te livrando do mal. O que você precisa ter paciência, firmeza e segurança em Deus é esperar para ver o cumprimento profético sobre a tua vida. Glória a Deus. O cumprimento profético, ele virá acontecer. O cumprimento deu-se em um tempo determinado na vida de João Batista. O cumprimento profético deu-se em um tempo determinado. Olha o que o texto diz. Versículo 1 de de Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: e naqueles dias, apareceu João o Batista, ou o batizador, pregando no deserto da Judeia. Quando nós lemos a expressão naqueles dias, se refere ao período em que Jesus residia em Nazaré. Jesus ainda morava em Nazaré. Preste atenção aqui, Nazaré foi o palco, em que Jesus cresceu. Jesus se desenvolveu como criança e ele cresceu em Nazaré. E Jesus ainda estava em Nazaré. E aí o que acontece ali? Aos 30 anos de idade, João o batizador batiza Jesus no Rio Jordão e a partir de então Jesus inicia o seu ministério, que João já havia iniciado, preparando esse caminho há cerca de um ano antes. Presta atenção aqui, há cerca de um ano antes, João Batista veio preparar as pessoas para receber Jesus, para receber o Messias, amém? Então, João Batista era um cumprimento profético, aquele que os profetas pregaram no passado. E aí, de repente, nós encontramos lá, o cumprimento deu-se em um tempo determinado. Qual era o tempo determinado? Quando cumpriu-se o tempo de Jesus em Nazaré, então João Batista, ele inicia o ministério dele, anunciando o arrependimento e o batismo no Rio Jordão. Sabe que uma coisa interessante que eu quero que você pare e pense comigo?
João Batista e nem Jesus, eles não começaram o ministério deles pequeno. Tudo tem o seu tempo. Jesus, aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. Porque o cumprimento profético deu-se em um tempo determinado. Aleluia. Deus não se atrasa e também não vai se adiantar. Você entende o que eu estou dizendo? Deus tem o tempo do cumprimento profético e nós precisamos estar atentos acerca disso. O cumprimento profético em João Batista deu-se depois da preparação. Repita comigo, preparação. Essa palavra precisa estar martelando na nossa mente todos os dias. Preparação. Nós ficamos agoniados, querendo ver logo o cumprimento profético, sim ou não? Mas calma, tenha preparação. Se ainda não está preparado, não vai acontecer. Você entende o que eu estou dizendo? Então existe o tempo da preparação. E o tempo da preparação é um tempo de Deus e de nós com Deus. Porque o tempo da preparação é o tempo em que Deus vai falar contigo, através de várias coisas. É o tempo que Deus vai te conduzir, vai te ensinar. Então, quando você aprende no tempo da preparação, o cumprimento profético vai acontecer. Glória a Deus. E o profeta João Batista, ele viveu esse tempo da preparação. E ele não correu na frente da carroça. Não. Ele foi conforme o cumprimento profético. Ele foi conforme o cumprimento daquilo que Deus havia estabelecido. O texto de Isaías 40, versículo 3 a 5, o texto diz assim, olha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. De quem que o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías viveu cerca de 600 a 800 anos antes de João Batista. O profeta Isaías, cerca de 600 a 800 anos antes de João Batista, pregou sobre João Batista, profetizou sobre João Batista, aquele que iria ser a voz que clama no deserto e preparar o caminho para o Messias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O profeta Isaías profetizou, e não apenas Isaías. Se você analisar no contexto teológico bíblico, o profeta Amós, o profeta Sofonias e o profeta Zacarias profetizaram sobre João Batista. Zacarias, ele viveu cerca de, de Zacarias até João Batista, mais ou menos, aí já menos tempo, né? Se não me falha a memória, cerca de 200, 300 anos. Já estava bem mais próximo, né? Mas o profeta Isaías falou quase 800 anos antes. Então, Isaías, Amós, Sofonias, Zacarias e Moisés também falou de João Batista. Moisés profetizou sobre isso, do Messias que João Batista iria anunciar e iria batizar no Rio Jordão. Então, toda essa preparação, o cumprimento profético, deu-se depois de toda essa preparação. Pelo amor de Deus, por que será que a gente, em determinadas coisas, somos tão agoniados, ao invés de esperar, de viver o processo de preparação? Né? Nós precisamos viver o processo da preparação. O processo da preparação é necessário.
Deus preparou todos os profetas para que o cumprimento profético viesse à tona, viesse à realidade. Deus preparou a cada pessoa. Deus concedeu tempo de preparação a cada pessoa para que eles pudessem experimentar da realidade do cumprimento profético. Então entenda uma coisa, você hoje está vivendo esse tempo de preparação. Então você precisa ter, primeiro, paciência com Deus. E segundo, não se desviar da presença de Deus. Porque Deus estará se manifestando a você, manifestando a mim, manifestando a cada um de nós, para que chegue o dia do cumprimento profético. Tenha certeza, quando chegar o dia, o tempo do cumprimento profético, a tua boca vai encher de riso, aleluia, os teus lábios vai se encher de cântico para a glória do Deus eterno. Glória a Deus. Aumente a sua fé com esta palavra. O tempo de preparação não é um tempo fácil. O tempo de preparação nunca foi fácil. Você acha que foi fácil para Abraão? Deus disse para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e caminha com ele, vai ao monte, para o lugar que eu vou te mostrar, e lá tu vais sacrificar o teu filho, teu único filho, a mim. Vai oferecer em sacrifício a mim. Olha esse tempo de preparação de Abraão. É um tempo de muita angústia, sim ou não? Porque Abraão, a Bíblia diz que ele caminhou 3 dias. Ele caminhou 3 dias. Imagine um homem caminhando 3 dias, levando consigo Isaac, que era o sacrifício do holocausto. Era Isaac que ia ser sacrificado. Deus falou assim para ele: calma aí, segura aí. Deus disse para ele, mas Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, amém? Mas Abraão viveu 3 dias de caminhada com isso em mente. Imagine a cabeça de Abraão. Que tempo de preparação mais terrível. Porque Abraão teve o seu filho na velhice, aos 100 anos de idade. Sara, a esposa de Abraão, gerou Isaac com 90 anos de idade. Então Abraão, ele conseguiu um filho aos 100 anos de idade. E agora Deus vai e pede esse filho de volta. Meu Deus, o que Deus quer com isso? Deus estava preparando Abraão. Amém? Nós lemos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nós lemos a palavra de Deus dizendo assim, ó, Abraão é o amigo de Deus. E por que será que Deus coloca os amigos dele para passar por algumas coisas que você não entende? Às vezes a gente acha que Deus é nosso inimigo. Ou você acha que Abraão, de repente, não pensou isso naquela caminhada? Será que Deus é meu amigo mesmo? Como é que o cara me dá um presente que eu nem sabia que eu ia ter mais? Porque ninguém da minha idade tem, ninguém ao redor de Abraão tinha um filho com 100 anos de idade. Você conhece alguém que teve um filho com 100 anos de idade? A esposa tinha 90 anos de idade. Aí Deus deu o filho. Oh, obrigado, Senhor, Deus é meu amigo mesmo. Agora Deus quer de volta. Que amigo é esse? Que raio de amigo é esse que dá e depois quer tomar de novo? Então Abraão viveu 3 dias essa angústia que eu chamo de tempo de preparação. Tempo de preparação. Abraão viveu essa angústia, como que se ele iria sacrificar o seu próprio filho, e Deus deixa para a última hora, para o último minuto, para o último segundo, para Deus mudar o quadro. Lembra? A Bíblia diz que Abraão passou os 3 dias, ele chegou no local, Deus disse, é aqui. Faz o altar aqui. Abraão foi lá, organizou o altar de pedra, levantou o altar de pedra e colocou Isaac deitado em cima do altar, preparou a lenha, e a Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, a faca, o punhal, pega o cutelo, levanta o cutelo, e quando ele vai descer, Deus grita, pare Abraão, não faça tal coisa com o menino. No último minuto, no último segundo,
Deus pede para Abraão parar. E a Bíblia diz que Deus mostra para Abraão, do lado dele, um anjo já havia preparado um animal, que estava ali com os chifres enroscado no graveto, pronto para Abraão chegar e pegar o animal e colocar no altar e sacrificar no lugar do seu próprio filho. Glória a Deus. O tempo de preparação não é um tempo fácil. Eu quero abrir os seus olhos. Muitas pessoas desistem no tempo da preparação porque não é fácil. Muitas pessoas desanimaram. Muitas pessoas desistiram no tempo de preparação. Sabe quando você estava no último minuto do cumprimento profético? O tema é o cumprimento profético, lembra disso? Não esqueça. No último minuto do cumprimento profético, o camarada desiste. Espragueja contra Deus. Querido, a situação, ainda que ela seja tão difícil, você não pode. Lembra de Jó? Lembra? A situação que Jó chegou. A mulher de Jó, que não tinha a mesma essência que Jó. A mulher de Jó disse para ele assim: rapaz, tu ainda fica esperando nesse Deus? Tu ainda fica achando que esse Deus é teu amigo? É o mesmo contexto de Isaac e Abraão, lembra? Tu ainda fica achando que esse Deus é teu amigo? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, porque tu está leproso aí, não vai servir para mais nada. E Jó olhou para ela e disse: tu fala igual uma louca. Nu eu vim, e nu eu voltarei para o Senhor, e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O tempo de preparação mostra a essência verdadeira de cada um de nós. Aleluia. Deus não erra o alvo, querido. Deus não erra. O tempo de preparação vai revelar a essência de cada um de nós. Glória a Deus. Então seja fiel num pouco, seja fiel no muito, seja fiel na felicidade, na alegria, seja fiel na tribulação, seja fiel na tristeza, seja fiel no muito e no pouco. Nunca deixe de ser fiel e de esperar no Senhor, porque o cumprimento profético tem o dia marcado pelo Deus eterno. O cumprimento profético tem o dia marcado pelo Deus eterno. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Você só precisa se aproximar de Deus a cada dia. Porque entenda, no tempo de preparação, o diabo vai fazer de tudo para desviar a tua atenção. Lembra de Jesus no deserto? Lembra? O que a Bíblia diz? Durante 40 dias. 40 dias e 40 noites, Satanás tentou Jesus. Era um tempo de preparação para o ministério da pregação do Evangelho. Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Ele foi ser preparado lá no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto e lá Satanás tentou ele por 40 dias e 40 noites. Era o tempo de prepar para o cumprimento profético. O tempo de preparação para o cumprimento profético. Satanás usou todas as armas que você imaginar. Tiago diz que Jesus, em tudo, ele foi tentado pelo diabo. Então, tudo que você imaginar, que o diabo colocou ali diante dele no deserto. Tudo. Esse texto me mostra, me revela que o diabo pode fazer qualquer coisa, até aparecer o que não tem, para atrair a sua atenção, para te tirar do propósito de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. O texto é muito claro. Em tudo Jesus foi tentado, mas ele estava num deserto. Olha aqui para mim, eu estou terminando. Se ele em tudo foi tentado, e ele estava lá no deserto, o que tem lá no deserto?
areia, sol, nada, meu irmão. E o diabo então levou até Jesus todo tipo de tentação, estando ele no deserto. O que você está me entendendo que eu estou falando? Diga amém. Então, escute uma coisa, as astúcias do inimigo pode te levar coisas ilusórias para te enganar, que você precisa ter sensibilidade em Deus para fugir dessas artimanhas. Porque imagine se Jesus não tivesse. Imagine se Jesus não tivesse comunhão com o Pai. Não sobraria nada. Porque o diabo pegou pesado no deserto, era tudo ilusão. Diga comigo, tudo ilusão. É justamente o retrato deste mundo. Você entende o que eu digo? É tudo ilusão, não é nada real. Não tinha nada real ali no deserto. Mas o diabo fez parecer real. O diabo fez tornar real. De maneira que dava para experimentar, dava para palpar, dava para sentir. Mas não era real. Hoje acontece a mesma coisa. Se você não estiver buscando a comunhão com Deus, não estiver sendo guiado pela luz da palavra de Deus, certamente que o diabo, em um deserto, ele não vai precisar de nada. Não tem nada, mas o diabo faz aparecer situações para te enganar. Lembra que Paulo diz que o diabo, ele pode se apresentar como anjo de luz para te enganar. É dentro desse contexto teológico. O diabo pode se apresentar como anjo de luz. Ah, não, pastor, mas a pessoa parece um anjo. Olhe para mim aqui, anjo de Satanás e não anjo de Deus. Para tentar te enganar, te ludibriar. Para que o cumprimento profético não se realize na sua vida. Nesse tempo de preparação na vida de Jesus no deserto, nos serve como de uma lição. E Paulo viveu dentro do contexto da vida dele. Quando Paulo diz assim, olha, Satanás pode aparecer como anjo de luz. Você acha que Paulo não teve uma experiência dessa? Lembra daquela mulher endemoniada? Que a Bíblia diz assim, todos os dias ela ia bajular Paulo. Não, esse daí é um servo do Deus vivo. Esses homens, estava Paulo e Silas, né? Paulo e Barnabé. Né? Pregando, né? E não estava em Jerusalém, estava em viagem missionária. E a Bíblia diz que chegando naquela cidade, não me lembro o nome da cidade agora, tinha uma mulher ali, que ela dava lucro aos seus senhores, adivinhando, era uma adivinha, uma bruxa. Tinha uma bruxa ali, que nas suas bruxarias, elas faziam, entre aspas, as suas revelações. E aí quando Paulo estava passando por ela, eu falei, aqueles homens são santos homens de Deus. Ficava bajulando Paulo, bajulando, até que um dia, diz a Bíblia, por muitos dias isso aconteceu. Até que um dia Paulo estava mais sensível a Deus. Se Paulo tivesse sensível a Deus, no primeiro dia ele já teria percebido, no primeiro dia. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas a Bíblia diz que por muitos dias, aquela mulher ficou bajulando Paulo e Barnabé. Até que um dia Paulo estava mais sensível. Quem sabe Paulo estava ali em jejum, em oração, há muitos dias, e Deus estava ali, vivo na vida de Paulo. E Paulo, quando aquela mulher começa a bajular, a Bíblia diz que Paulo se voltou para ela e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela. E a mulher ficou liberta. Quando Paulo diz, o diabo pode se apresentar como anjo de luz, Paulo teve experiências com isso. Então, tempo da nossa preparação. O que você não pode abrir mão é de uma vida de consagração. Uma vida de jejum, de oração e de leitura da palavra de Deus. Isso vai te manter de pé e longe de duvidar de Deus. Longe da tentação, não. Longe de ser tentado, não. Repito, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Amém? Mas o diabo tenta. O
O diabo tenta, Deus prova e o diabo tenta. O que você não pode parar de fazer ou deixar de fazer é de consagrar a tua vida, orar, buscar a Deus, jejuar e ler a palavra, meditar na palavra, servir a Deus. Isso vai garantir que a hora que o diabo vir como um anjo de luz, pisando macio perto de você, você vai sentir o arrepio que Jó sentiu, que Jó sentiu quando aqueles homens malignos chegou perto dele, que Paulo sentiu quando aquela mulher ficou bajulando ele. Com certeza você vai sentir a presença maligna do diabo e você vai repreender eles. Agora, se você não tiver sensibilidade em Deus, acredite, você vai pegar na mão do diabo e vai caminhar junto com ele. Tem muitas pessoas fazendo alianças com o inimigo e nem sabe de fato com quem está fazendo aliança. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com Cristo e um compromisso com Deus, para que o cumprimento profético, que é o meu tema, possa vir se cumprir na sua vida no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. O cumprimento profético. Saia daqui nesta noite com essa mensagem na sua mente. O cumprimento profético. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. O cumprimento profético. Oh glória. Esperarei no Senhor. Levanta a sua mão e glorifique a Ele. Esperarei no Senhor e não serei enganado pelo inimigo. Adore ao Senhor. Glórias a Ti para sempre. Querido Deus, em nome de Jesus, Te glorificamos, Pai. Te adoramos por Tua palavra. Te glorificamos por Tua bondade. E pedimos ao Senhor que venha ao encontro de cada um nesta noite e abençoe de uma forma especial a vida dos teus filhos, aumentando-lhes a fé a cada dia, dando discernimento pelo teu Espírito Santo. Ajuda, Senhor, o teu povo, ajuda os teus filhos nesta caminhada, ajuda-nos para que não sejamos enganados pelo inimigo de nossas almas. Em nome de Jesus, fortaleça cada um na tua presença. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Leva-nos em segurança para os nossos lares, seja conosco e nos livra de todo mal. Mantenha o inimigo distante de nossas vidas, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que agora digam amém.